Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom? Gente, quinto episódio da série sobre os enredos para o Carnaval de 2023. E no vídeo de hoje eu irei falar do enredo do Acadêmicos do Salgueiro. O Salgueiro vem com um enredo sobre uma reflexão sobre os julgamentos, os pecados que a sociedade impõe sobre o homem. Com o título de enredo Delírios de um Paraíso Vermelho, do carnavalesco Edson Pereira, que também foi o autor do enredo, da pesquisa e do roteiro. Sendo que na pesquisa também teve a colaboração de Juan Rocha, Lucas Abelha, Vitor Brito e do Departamento Cultural. E no roteiro ele teve auxílio do Juan Rocha. Bom, a sinopse do Salgueiro ela está numa linguagem, a meu ver, apropriada para o público entender o enredo. Sendo que esse, acredito que seja o enredo mais polêmico para o Carnaval de 2023. Ou um dos mais polêmicos, pois, digamos assim, não teve muita boa aceitação por parte do público. Pois é um enredo muito abstrato, é um enredo assim que as pessoas ficam com certo receio de ficar confuso na avenida. Daqui a pouco eu vou dar minha opinião sobre o enredo. Inicialmente eu vou descrever aqui sobre como que ele é, como é o desenvolvimento desse tema. Bom, inicialmente a história faz uma analogia com a história de Adão e Eva, sendo que o paraíso é em tons vermelhos. E se enfatiza na sinopse que a liberdade é o que há de melhor neste paraíso. A partir da mordida da maçã, tudo passa a ser pecado, tudo passa a ser proibido e condenado. Perde-se a liberdade e o paraíso perde os tons vermelhos. E a partir daí, os homens passam a brigar entre si, nesse mundo corrompido. E o cenário, ele passa a ser apocalíptico, onde as pessoas propagam as suas verdades, vendem a sua paz, que não necessariamente seja aquela que nós queremos, e espalham caos e pregam o terror. E cada um com a sua verdade. Esse é o ponto principal do enredo. Cada um com a sua verdade, cada um com o seu julgamento. Esse é o ponto central do enredo do Salgueiro. Bom, e aí eu vi uma live do carnavalesco Edson Pereira para o Fala Galera e ele deu um foco aqui no capitalismo. Pelo que eu entendi, ele meio que disse que o capitalismo é um dos principais, ou talvez o maior culpado desse cenário apocalíptico, e resultando aí em coisas como as queimadas, o derretimento das geleiras, etc, etc, etc. Ou seja, o planeta Terra está morrendo, tudo por causa do dinheiro. Bom, mas todos têm certeza de uma coisa. A verdade é que todo mundo irá morrer um dia. E a partir disso, o enredo parte para a redenção dos marginalizados aos olhos da sociedade, a redenção dos renegados. E a barca de Caronte, em vez de levá-los para o inferno após a morte, acaba se desviando para um novo paraíso de tons vermelhos. Esse paraíso provavelmente é o Salgueiro, onde tudo acaba em carnaval, em um ambiente onde há total liberdade democrática. Bom, gente, eu acho que é um enredo 8 ou 80. Ou pode dar muito certo, ou pode dar muito errado. Quando ele foi anunciado, eu confesso que eu não gostei nem um pouco da ideia inicial do enredo, mas após ler a sinopse, eu vi que há uma coisa interessante a ler. Pelo menos a essência do enredo me chamou a atenção. E qual é essa essência? Justamente essa questão do que é verdade. Hoje vivemos num mundo que todo mundo quer impor a sua verdade. Na realidade, a humanidade, sempre viveu nessa dualidade em que cada um quis impor a sua opinião, no caso, especialmente a igreja, dizendo o que é pecado, o que é certo, o que é errado,
Mas hoje, com as redes sociais, com o mundo globalizado, isso ganhou outros ares, outros alcances. E cada vez mais a humanidade está polarizada, está em dois extremos. Então isso eu achei muito bacana, explorar essa coisa tão atual que estamos vivendo. O que eu particularmente não curto muito é quando pega essas referências bíblicas, né? Essas referências religiosas. E aí eu falo de qualquer religião, que eu particularmente não curto. Mas aí é um gosto pessoal do Fábio. Entretanto, dá uma boa justificativa para essa utilização, né? Da história de Adão e Eva, de onde parte o enredo. E aí vem um outro ponto positivo desse tema do Salgueiro, porque é uma história que tem início, meio e fim, juntamente com o enredo da Grande Rio, pelo menos de forma clara. São os dois enredos até agora em que eu consegui ver uma história, né, sendo desenvolvida por um início até chegar a um final. Bom, por outro lado, agora vem a parte dos contras que podem aparecer no desfile, que é o seguinte. Primeiro, o histórico do Edson. O Edson, ele tem um trabalho estético muito bom. Se não me engano, na minha lista das 10 melhores alegorias de todos os tempos que eu vi ao vivo na Sapucaí nesses meus 20 anos, eu acho que pelo menos 4 carros alegóricos estão nessa lista das 10 melhores alegorias. Mas em termos de enredo, realmente o Edson ele acaba pecando muito nesse ponto, especialmente como foi aquele desfile da Vila Isabel em 2020, que foi muito confuso. E assim, tem um ponto aqui que o Edson deixou bem claro na live que ele fez para o Fala Galera, que o paraíso criado, né, por ele o permite ter esse devaneio, por isso o título do enredo, né, Devaneios de um Paraíso Vermelho. Então permite que ele, digamos assim, possa colocar o que ele imaginar, já que é um paraíso do Salgueiro. Existe analogia com a história da igreja, né, a história bíblica, mas não é a história bíblica, é a história do Salgueiro, é a história do Edson, o que o permite, digamos assim, a ele explorar ao máximo a sua imaginação. O que, de certo modo, ele tem razão. Afinal de contas, carnaval é isso. Mas eu fico com o pé atrás em até que limite isso pode ir. Porque, por mais que ele possa, digamos assim, brincar com o tema, ele não pode esquecer de que tem que ser claro para quem está assistindo. Tem que ser claro para todo o público, inclusive os jurados. Não pode ser como ocorreu, como já citei aqui, na Vila Isabel 2020, em que a gente viu um desfile lindíssimo, mas em compensação era muito difícil conectar as ideias. As ideias não podem ser conectadas apenas na mente do carnavalesco. Ela também tem que ser passada de forma clara para o público. Então eu fico aí com esse certo receio, pois me deu uma sensação que o Edson quis passar assim, que ele pode colocar o que ele quiser no desfile, e eu acho que não é bem assim, tá? Ele justificou a citação a Joãozinho 30, porque Joãozinho 30 fez muito isso nos anos 80 e nos anos 90. Mas ali era uma outra época, tá, gente? E nem todo enredo que ele fazia, o Joãozinho 30, era digno de aplausos. Foram muito criticados, mesmo com a escola, com a Beija-Flor, tendo aí boas colocações, tá certo? Tudo bem, era uma Beija-Flor muito bonita, mas em compensação ninguém entendia nada. Tem esse ponto também. Vamos lá. Um outro ponto negativo que eu vi aqui, não é um ponto negativo, né? Mas é o de sempre, encerrar em carnaval. Algo muito batido, essa fórmula de encerramento dos desfiles. Tudo termina em carnaval, todo mundo termina feliz. Mas tem uma coisinha aqui que eu fiquei na dúvida, pois parte da morte para, digamos assim, regeneração, né, dos renegados. No caso, a salvação dos renegados no novo paraíso, que aí seria o Salgueiro em um grande carnaval, um novo paraíso vermelho. Mas apenas os renegados que vão ser salvos, digamos assim,
que serão colocados nesse novo paraíso. E quem são esses renegados? Vão ficar claro? Vai ficar claro isso no desfile? Quem são esse pessoal que foram aí os exilados que a sinopse colocou? É isso aí que também me deixou meio preocupado se isso vai ficar claro no desfile, pois, obviamente, vai ser uma questão meio pessoal do Edson. A gente imagina que, de repente, considerando o cenário atual e também a posição que normalmente os carnavalescos das escolas de samba têm, seja dos grupos assim das minorias, né, que a gente fala. Mas eu acho que pode ficar meio estranho, porque vai só um grupo para esse novo paraíso e o restante não vai. Como é que vai ser feita essa seleção? Entendeu? Não sei se isso de repente pode ser um problema durante o desfile, mas de repente pode ficar confuso. Um outro ponto positivo que eu coloco aí, tá, e encerrando a minha análise, é que foge daquela mesmice que temos visto nos últimos anos no desfile das escolas de samba. Os enredos se focaram muito numa temática só, temática importante a ser explorada, mas não permite aquela diversidade de enredos que, como já falei aqui no vídeo da Tijuca, é muito importante para o carnaval carioca. Então temos aí um enredo que foge, né, daquela coisa que vinha se repetindo nos últimos anos no carnaval carioca. E aí, agora no meu ranking de expectativa, onde eu vou colocar esse enredo do Salgueiro? Vou colocar abaixo do enredo da Mocidade. Vou dar um voto de confiança no Edson. Tá, gente? Não, esse ranking aqui não é de enredos, mas sim de expectativa. Eu acho que pode surgir coisas diferentes aí. O carnavalesco realmente pode brincar. Eu espero que ele possa estar bem inspirado, mas dentro de uma coerência para que a gente possa entender claramente o desfile. E eu vou dar o voto de confiança nisso. Eu acho que é um enredo que possibilita ter elementos diferentes e especialmente dialogar com uma coisa que estamos vivendo no momento, que é essa grande polarização, pelo menos assim que eu enxergo esse enredo do Salgueiro, tá, gente? Pelo menos desse modo que eu enxergo, essa grande polarização que temos aí vivido com as pessoas julgando umas às outras, tá certo? Então, coloca aí o tema do Salgueiro como em segundo lugar na minha expectativa para o Carnaval de 2023, tá certo? Bom, gente, era isso que eu tinha para falar e se liga no próximo vídeo, que é o enredo da Estação Primeira de Mangueira.